Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos. Sou a Nísia Ontem e, mais uma vez, sempre pedindo, deixe seu like, seu comentário, toque o sininho para receber as notificações e também compartilhem. Compartilhem esse vídeo, porque não tem, assim, um contingente necessário falando do Mestre Jesus. E nós precisamos urgentemente entendermos o seu evangelho, a sua boa nova, para que nós possamos nos libertar de tantas travas, de tantas redes que ainda nos prendem. Não nos prendem exatamente na matéria, mas nos prendem a nós mesmos. Nós somos ainda seres que temos um desconhecimento, né, de todas as nossas potencialidades. E no vídeo anterior eu estava falando, né, quando Jesus disse sobre que ele não veio trazer a paz, né? Pelo contrário, ele veio trazer a espada. E quando Jesus vai mostrando a dificuldade, quando ele fala, eu não vim trazer a paz, mas sim a espada, né? Colocando dissensão entre a família, entre homem, né, um contra o outro, é justamente isso, porque as palavras de Jesus não são compreendidas e, aliás, elas são até deturpadas em determinados momentos, onde nós vemos que existe mais uma adoração exterior do que uma convivência com ele, com Jesus. E como conviver com Jesus? É todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Por quê? Porque é essa conexão que nós fazemos com ele, né? Então, quando ele, agora na sequência, ele vai falar assim, depois, né, dele ter dito toda aquela, no capítulo anterior, né, no episódio anterior, ele vai falar, e quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Então, quem não toma a sua cruz? Quando nós pensamos em cruz, evidentemente que o que vem, né, na nossa mente é o sofrimento. Porque o símbolo de Jesus é a cruz, não o crucifixo, né? O crucifixo, porque Jesus não está mais pendurado na cruz. Ele passou por essa provação. E a cruz também, gostaria de falar, que é um símbolo muito, muito, muito antigo, provavelmente até de um outro mundo que chegou até nós. Então, esse símbolo significava algo muito bom. Quando o homem deturpou, e isso foi nos primeiros momentos lá, porque Moisés, ele já tinha, né, a condenação pela cruz, né, a morte na cruz, era a condenação mais abominável que tinha. Então, quando uma pessoa era extremamente abominável, um criminoso sem... sabe, que não tinha mais o que aplicar, era a crucificação e o corpo ficava lá, né, na cruz, até os pássaros, os animais, mais os pássaros, né, consumirem o cadáver. Então, quando Jesus é crucificado na cruz, isso tem uma simbologia ainda maior, porque fizeram de um símbolo lindo, né, que significava a conexão, né, a conexão da terra com o alto, né, e por outro lado, né, no horizonte, na horizontal, aquele, vamos dizer assim, aquela outra parte, ou outro travessão, que significa o quê? Né, o horizonte humano. E o horizonte humano, ele tem que subir, então a cruz seria isso. E isso, então, como Jesus tinha, né, essa visão, ele sabia que era o único
O único caminho que nós temos é a conexão, né, com o alto e também lidar com aquilo que nós, enquanto seres, ainda que não temos a nossa expansão consciencial, nós temos que fazer. Ou seja, unir os dois. Viver aqui no aprendizado, na matéria, mas com a conexão para o alto. Então, a cruz é isso. E aí Jesus então fala, quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Então, quando Jesus fala isso, ele está falando para aquele que abriu os olhos, que está consciente, né? E que realmente vai pegar toda a carga. Todos nós temos uma carga. Se nós olharmos, né, observarmos um recém-nascido, ele tem a carga dele já. Ele vai ter que desenvolver as coisas, né? Então, o cérebro dele ainda não é capacitado para a inteligência que habita no espírito, mesmo ali naquele pequeno corpinho de recém-nascido. Então, ele vai ter que começar a fazer o quê? Trabalhar as suas próprias dificuldades. Ele vai querer se expressar, mas ele não vai ter ainda o mecanismo cerebral, o cérebro ainda não está, né, com as suas áreas conectadas com a fala, com os movimentos, né, com a motricidade. Então, esse bebê vai chorar, ele vai sofrer. Ele não vai ser entendido ou ele não vai entender tudo aquilo que ele está passando. Por que eu estou passando isso? Porque eu não posso me comunicar melhor. Porque nós sabemos que mesmo quando o bebê ele está ali naquela condição de recém-nascido, lá habita uma inteligência com muitas experiências e provavelmente até uma experiência a mais que a nossa. Então isso é muito interessante. Por isso nós devemos também, só abrindo um parênteses, nós devemos saber o que falamos perto deste ser. Porque é um ser inteligente. Está ali já no aprendizado. Ele só não pode se comunicar justamente pelo mecanismo incipiente, né, que ele vem. Aí, com o tempo, ele vai formando todas as suas, vamos dizer assim, todas as condições de se expressar. Então, é isso. Então, até um bebê tem uma cruz para carregar. E nós, na maioria das vezes, nós achamos a nossa cruz muito pesada, nós reclamamos demais daquilo. Ai, mas... E a gente ainda fala. Eu, como é que se diz? Atirei pedra na cruz. Pode ser que nós estejamos aí falando uma grande verdade. Porém, Jesus fala, toma a tua cruz e me siga. Venha como você está, com todos os teus fardos pesados, com todas as tuas dores, com todos os teus pesares, com todas as tuas angústias e frustrações. Venha, pega a sua cruz e me siga. Então, fazendo um comparativo, se nós analisarmos Jesus, qual a expectativa dele em relação à humanidade? Ele sabia que nós, a humanidade terrestre, nós estávamos numa modelagem muito imperfeita. Nós éramos desconhecedores, ainda somos, né, desconhecedores daquilo que somos capazes. Jesus tinha consciência disso. Ele sabia o que ele poderia realizar. Então, quando ele se propôs a essa missão de chegar na Terra e trazer as novidades do reino, ele estava realmente se colocando numa posição muito difícil. Ele não seria compreendido. Assim como ele diz ali, né, que até citei no vídeo anterior, né, porque vai ter dissensão, é pai contra filho, filho contra... A própria família de Jesus não o compreendeu. Enquanto ele estava trabalhando em sua missão, ele não foi compreendido. Os seus irmãos não o compreenderam.
Por isso Jesus falou, nenhum profeta nenhum profeta é reconhecido em sua própria terra, sua própria família. Então, pegar a nossa cruz, né, e prosseguirmos confiantes, e assim, nós não podemos mais achar que Jesus vai resolver os nossos problemas, porque os problemas fomos nós que criamos. Nós fomos criados com todas as nossas potencialidades e no longo do tempo nós começamos a declinar dessas possibilidades. Então nós nos envolvemos demais com a materialidade, com as coisas passageiras. Nós demos uma importância muito grande para a nossa suscetibilidade, para o nosso ego. Então, nós nos magoamos com facilidade, nós ficamos com raiva com facilidade, e aí nós falamos em perdão, depois a gente fala, não sei, né? E nós estamos, então, na contramão. Nós carregamos a nossa cruz, muitas vezes, falando para o outro, Tó, segura para mim, leva para mim. Mas a cruz é minha. Eu que fiz, eu que construí essa cruz. Transformar essa cruz na luz, né, na centelha brilhante, vai ser através do meu esforço, através das minhas atitudes e ações. Porque quando nós entendemos a vida, nós queremos viver. Vamos viver a vida com afinco, né? Então Jesus continua falando aqui, ó. Quem achar a sua vida vai perder. Ou seja, achar a vida nesse mundo transitório. Esse mundo transitório não é a nossa vida. É uma passagem, né? Já falei que nós estamos sendo observados e que esse mundo, então, é uma simulação daquilo que nós vamos poder realizar. É um simuladão. Como nós vamos nos comportar e como nós vamos trabalhar os nossos próprios problemas. E aí Jesus fala, e quem perder a sua vida por amor a mim, acha lá. Nesse caso, esse amor que Jesus fala é o amor, é aquilo que ele falou lá atrás no Sermão do Monte. Bem-aventurados os humildes ou pobres pelo Espírito, porque herdarão a terra. Muitas pessoas acham que seremos herdeiros desta terra, mas não podemos ser. Nós somos seres eternais, somos seres que caminhamos dentro da eternidade, e como nós vamos ter uma herança de algo que é frágil e que vai sim chegar ao seu final. Nosso planeta, nosso não, né? Temporariamente é nosso, ele vai entrar, né, num declínio, e ele não vai mais ser habitável. Não adianta não usar mais o combustível, o petróleo, né, o combustível fóssil, o carvão. Não adianta, o carbono. Um dia o nosso planeta vai chegar à sua falência. É natural, ele é uma criação do Criador e que visa, né, acomodar, né, pessoas, seres que estão na nossa condição. E esses seres precisam de tudo isso que nós vemos, essa maravilha, essa coisa mais bonita. Aí Jesus fala uma coisa bem interessante. Quem vos receber, né, a mim receberá. Então, quando nós mudamos a nossa atitude, quando nós mudamos a conotação daquilo que nós chamamos de dor, então ele diz, né, aqueles que nos recebem, recebe a ele também. Assim também como recebe aquele que o enviou. Aquele a quem Jesus presta as contas, né, da evolução da humanidade.
E aí Jesus fala: quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá o reconhecimento do profeta. E quem recebe um justo em qualidade de justo, receberá o reconhecimento de justo, da justiça. E qualquer que tiver dado um só, que seja, um copo de água fria a um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o reconhecimento do ato. Aqui está escrito galardão, mas galardão e reconhecimento é a mesma coisa. Então nós temos aí, né, uma visão, um panorama muito amplo daquilo que Jesus falou. Então, ou seja, aqueles que escolhem carregar a sua cruz e seguir Jesus, vai atuar aonde? Vai atuar na caridade, vai atuar no amor. Então ele diz, porque qualquer um que tiver dado um só, que seja um copo de água fria a um desses meus pequenos. Quem são os pequenos? São aqueles que nos rejeitam de alguma forma, ou aqueles que, na verdade, estão precisando de nós. E se nós olharmos em volta, à nossa volta, muitas pessoas precisam de nós. É lógico que alguém vai falar, mas o mundo tá muito cheio de pessoas que não têm boas intenções. Mas o importante é aquilo que eu faço, aquilo que eu realizo, aquilo que eu faço para o meu semelhante, carregando a minha cruz. Porque às vezes fala, eu também sofro tanto, eu não fico pedindo, eu também tenho meus problemas, eu não fico chorando no ombro de ninguém. Isso é contrário aos ensinamentos do Mestre Jesus. Nós, apesar da nossa cruz mais leve ou mais pesada, de acordo com aquilo que nós já granjeamos, o importante é seguir com Ele e fazendo, né, o bem, sem olhar a quem, e cada dia mais procurar também fazer o bem para nós, através do nosso aperfeiçoamento moral, através do nosso pensar diferente a cada dia, né? Entender diferente. O mundo ele está mudando, o mundo está cada vez mais se ampliando e nós percebemos que nós vamos ter sim que fazer uma opção hora ou outra com a nossa cruz, né? E seguir Jesus. Esse é o objetivo principal dessa nossa jornada, é seguir o nosso Mestre Jesus. E assim nos veremos na próxima semana com muita alegria. Desejo a todos uma semana de muita luz e muita paz. E até a próxima!